Camila Amado. Ultimamente eu li agora um livro do Humberto Roden, Einstein, O Enigma do Universo. E eu estou apaixonada pelo Einstein. E dizendo, meu Deus do céu, por que não ensinam isso no primário? Porque o misticismo e a ciência, a matemática, se encontram no mesmo lugar. Né? Einstein diz, eu nunca descobri nada pelo pensamento analítico, sempre pela intuição. E depois é que eu ia ver se a minha intuição estava certa matematicamente. Né? É como o Toller, um filósofo, diz, a eternidade não é um tempo sem fim. O tempo é um conceito humano, do homem. A eternidade é fora do tempo, é aqui agora. Nós, nesse momento, porque estamos presentes absolutamente, estamos no eterno. Né? A eternidade é alegre, né? Como diz o Nietzsche também, o grande legado da tragédia grega, Zé Brito, foi mostrar para a humanidade que por trás de qualquer circunstância, por mais terrível que seja, a essência da vida, a vida no fundo das coisas, é indestrutivelmente poderosa e alegre. Todo mundo naquela época dizia, Camila é louca, porque eu largava novela protagonista, ganhando um salário muito alto, porque esse compromisso com a liberdade, eu não era muito... até hoje, eu passo por dificuldades por não ser política, né? Então, aí as pessoas diziam, Camila é louca. E o Glauco um dia olhou para mim seriamente e disse, tu é louca, mas tu não é maluca. Isso me salvou, cara. Saber que é uma diferença grande. O louco assume a responsabilidade que ele é, né? O maluco não. Né? Minha mãe era Henriette Amado. Henriette Amado, ela começou professora de latim, depois ela fez concurso para o Estado e quis ser diretora de escola pública. Ela começou dirigindo uma escola em Jacarepaguá, o Brigadeiro Short. E meu pai e minha mãe eram educadores, só pensavam em educação. Lá em casa eu só ouvia falar de Brasil e de educação. Brasil e educação. E minha mãe, ela era tão louco tudo mesmo. Eu sou filha de 2 loucos, que não são malucos. Né? Porque minha mãe, ela dirigia essa escola e ela via que as crianças, os adolescentes, precisavam estar fortes para poderem estudar, para poderem ter ânimo, e que não tinha comida, né? Eles eram pobres, não eram bem alimentados. Então, lá em casa, toda manhã, às 5 horas da manhã, minha mãe acordava com uma lanterna, para não acordar meu pai, que trabalhava ao contrário até tarde, né? Ela entrava numa lanterna e ela saía para a escola com panelões desse tamanho amarrados na mala do carro, porque ela levava todo dia comida para 300 crianças, 300 adolescentes. Ela depois instituiu e criou a merenda escolar, foi ela que... Mas ela levava isso foi mais de 10 anos, todo dia. E meu pai sentava na hora do almoço comigo em casa e dizia para a empregada, Maria, sobrou para mim? Era sempre uma piada que ele fazia todo dia. Mas ele era tão louco quanto ela, porque ele estava construindo... ele fazia um programa na Continental, que era uma TV falida, de 8 até 2 da manhã, de 8 da noite às 2 da manhã,
entrevistava Drummond, Manuel Bandeira, os filósofos, os psicanalistas como Eustáquio Portela, Hélio Pellegrini, todo mundo ele entrevistava, ele conversava, né? Conversava. E ele começou a chamar aquilo de uma universidade sem paredes. E ele começou ele fez um projeto de ensinar o Brasil, não ensinar, mas que o povo ensinasse através da televisão, porque o povo é que tinha que ensinar, porque, como Mário de Andrade diz, o povo brasileiro é analfabeto e conservador por definição da classe dominante, quer dizer, é proibido o povo não ser analfabeto e conservador, até hoje, né? Até hoje não se investe realmente em educação, porque ninguém quer um povo bem educado, nem saudável, nem a felicidade é muito perigosa, né? Então, então minha mãe e ele eram um casal dicotômico, porque ele era político, ele sabia fazer política, não partidária, né? Mas, por exemplo, quando os militares invadiram a TVE, foi uma invasão grande, porque ele conseguiu fazer a TVE, porque ele, né, numa dessas entrevistas, ele entrevistou uma pessoa da Fundação Adenauer da Alemanha, que veio, e ele falou sobre o projeto da Universidade Sem Paredes, e ele ganhou pessoalmente uma televisão, toda a aparelhagem, como a da Globo na época, imensa, maior até, uma coisa incrível, no nome dele, no nome pessoal, Gilson Amado. E ele doou o material todo para o Jango Goulart em troca do prédio para instalar essa aparelhagem que ele ganhou, aí ele criou a TVE, né? Foi assim que nasceu a TVE. E quando os militares invadiram, minha mãe tinha sido presa já porque fez um discurso para o Médici na Câmara contra o Médici, porque o Médici tinha baixado um decreto que todo diretor de escola pública tinha que denunciar o aluno que fumasse maconha à polícia. E a minha mãe foi para o Médici e disse: os meus alunos não são órfãos. E no colégio tem orientação educacional, então eu não vou denunciar aluno à polícia, eu vou educar, cuidar. E aí a escola foi cercada, ela foi presa, ficou sumida 3 meses, sem saber onde ela estava, tortura com pão e água, como a Ana Letícia também, a gravadora, que é muito amiga do Glauco. Então, foi uma época muito forte. Aí os militares não podiam fazer nada com meu pai, porque minha mãe ela não era política, ela dizia tudo que pensava, fazia discurso para o médico, enfim, né? E o meu pai, ele sabia ser político, que é uma arte que uns têm, outros não, né? Agora, essa política que está aí não é arte, mas quando os militares invadiram a TVE, meu pai ficou não saiu da mesa dele. Não saiu da mesa dele, comprou uns brinquedinhos de pelúcia, espalhou nas mesas de todo mundo da TVE para dizer que estava todo mundo brincando ali, porque não tinha poder mais, né? Os militares tinham invadido. Mas ele ficava na hora do jantar pensando como que ele ia lutar com os militares, né? Então ele fez o seguinte, ele chamou os funcionários e perguntou às câmeras, todo mundo, e disse: ó, descubram o dia do aniversário do Coronel Dondeu, que era o nome do coronel que ficava andando pelos corredores da TVE, mas não tiravam ele da cadeira, porque meu pai tinha uma autoridade muito forte, ele tinha inventado aquilo tudo, né? Então, um dia eles descobriram o aniversário, aí meu pai disse: agora vocês, sussurrando, marquem um encontro no dia do aniversário do Dondeu, no estúdio B, ou no C, não me lembro o nome do estúdio. E assim fizeram. Quando o Dondeu viu aquilo, os militares foram para lá, para ver o que era aquele encontro, né? Quando chegou lá, tinha um bolo desse tamanho de vela,
E todo mundo cantando parabéns pro Dom Deu, nessa data querida, muitas vezes. No dia seguinte era assim, aí Dom Deu, comi teu bolo, legal Dom Deu, valeu. Muito bom Dom Deu, parabéns, hein, cara. 20 dias depois os militares se retiraram. Porque a vida é um teatro, né? Se você faz um personagem, já tem que fazer outro. Se eu não faço o personagem vai contracenar com você, o teu perde sentido, né? Gandhi provou isso, né? Quando não contracenou com a violência, né? Eu gosto de pintura. E aí eu fui a essa exposição e vi o Brasil. E aí eu comprei a exposição inteira. Eu tinha vendido um apartamento meu para comprar outro. E com aquele dinheiro, eu comprei a exposição inteira, não comprei outro apartamento, pago aluguel até hoje. Mas eu não me arrependi em nenhum momento, porque eu fui vivendo dos quadros do Glauco. Meu filho precisou fazer um tratamento de 3 anos, um quadro do Glauco eu vendi, né? Eu precisava, tinha outra situação de emergência, e eu dizia, Glauco, lá se foi outro. Ele dizia, deixa aí. E foi assim, os que me restaram são esses que eu tenho agora. Meus filhos têm uns, minha filha tem outros. Mas o teatro é a arte da presença. Mas a presença no teatro é ausência. Você só está presente no teatro se você está ausente de si próprio. Se você está em estado de meditação profunda, você está inteiramente vazio, né? E eu brincava sempre com ele dizia, por que tu gosta tanto do teatro? Eu ia dizer para ele, porque o teatro é o jardim zoológico do homem. Quer dizer, a gente vai ao jardim zoológico para ver o tigre, né? O tigre está lá ao vivo, aí a criança vê, olha o tigre, como é que ele é, de perto, ao vivo. Aí o tigre está lá andando de lá para cá, você fica olhando. Você vai ao teatro para ver como é que é o bicho-homem, né? Fora da máscara social, né? Porque, ao contrário da jaula do jardim zoológico, no palco o homem está inteiramente livre. Tem a personagem, né, que é uma ilusão, porque personagem não existe, eu estou dizendo o texto, né? Mas a verdade é que é uma liberdade absoluta. Otelo pode matar que não vai ser preso, né? A Medeia mata os filhos, né? Eletra mata a mãe sem problema nenhum, né? Depois vai todo mundo tomar um chopp. Quer dizer, o Brasil tem essa mania de não festejar o que tem de bom, né? Você liga a televisão, você só tem notícia ruim. Você lê o jornal de manhã, porque você tem que ler os jornais, mas você lê assim com agonia, porque só tem notícia ruim, ninguém dá uma notícia boa e tem tanta coisa acontecendo boa no Brasil, né? Tanta gente honesta na favela, só se fala dos bandidos. E mesmo os bandidos, entre aspas, né? Porque eu não vejo bandido no Brasil, né? Não vejo bandido no Brasil. Eu vejo na política pessoas sem caráter, pessoas, coitados, fracos de caráter. Eu não digo nem sem caráter, né? Caráter todo mundo tem, mas de caráter fraco, né? Que se deixa levar pela tentação do dinheiro, do muito dinheiro, do roubo, da corrupção, né? São coitados, são pobres coitados, né? São como se estivessem num cassino, né? São viciados, né? Não são políticos, são viciados, né? Então também não dá, político, não, coitados, viciados, tinham que ser tratados, né? Tinha que ter um tratamento para o vício que os políticos têm com dinheiro, né? E a ilusão que tem com dinheiro, porque isso a gente começou a falar por quê? Dos bandidos, da favela. Porque as coisas boas, por exemplo, eu estava no quarto e de repente um dia, de noite, eu estava vendo o presídio, aquelas pessoas todas ali apinhadas,
e não sei o quê, os bandidos. Eu olhando aquelas caras, eu não conheço essas pessoas. No dia seguinte eu peguei um táxi de manhã, um conhecido meu, e disse, vamos para Bangu. O táxi disse, o que você vai fazer em Bangu? Eu disse, não, me deixa no primeiro presídio que tiver lá. Primeiro presídio que tiver lá. Tá bom. Aí eu falei com o diretor do presídio que eu queria conhecer os presos, porque falavam que eles eram bandidos, então eu queria conhecer que pessoas eram essas que eram bandidas no Brasil, né? E aí eu fui com uma pessoa que me acompanhou, e aí o diretor do presídio disse, a senhora vai ter que conversar com 5 chefes do comando para ter licença para entrar, depois de muita conversa. Eu disse, tudo bem, eu converso com os 5 chefes do Comando Vermelho. Aí sentaram 5 rapazes à minha volta, né? Tinha um guarda ali, ó, tomando conta, e eu adorei eles. A gente conversou muito bem, foi maravilhoso. E aí eles disseram, nós queremos que a senhora converse com os 40 chefes do comando aqui. Então eu fiquei durante uns 10 anos, 10 anos não, 2 anos, que foram, enfim, muito mais que isso em profundidade, indo toda sexta-feira passar as tardes lá. Levei Hamlet para eles lerem logo de cara, pedi para não ter guarda nenhum, porque senão não haveria um encontro de verdade, né? Então era eu e eles. Aí eles lendo Hamlet com o maior interesse, né? Com comentários como, se eu fosse esse Hamlet, eu já tinha matado esse rei há um tempão, né? Então, e com coisas seríssimas, interessados. Eu trabalho com autoconhecimento e com conversar, né? Meu trabalho é conversar, trocar, né? Eu escuto você, você me escuta. Que hoje em dia as pessoas já começam afirmando coisas sobre você quando vai conversar, mas é impossível conversar, né? Primeiro você tem que se defender para depois começar a conversar. Então, fulano, você é bandido, então vamos conversar. Não, não pode. Não, como é teu nome, quem é você, como é que você se vê, né? Como é que você se vê, né? Porque a pessoa é como ela se vê, né? Não é como eu vejo ela, né? Quando diziam fulano é gay, fulano é isso, fulano é lésbica, fulano é aquilo. Meu Deus do céu! Nós todos somos homens e mulheres, nós somos filhos do pai e da mãe. Como é que eu posso não ser masculina se eu sou filha do meu pai? Como é que eu posso não ser feminino se eu sou filho da minha mãe? Se o meu corpo na gravidez tendeu por uma forma feminina, é problema dele, né? Mas a minha essência é masculina e feminina e eu posso escolher com qual eu vou viver, porque essa é uma liberdade minha. Hoje mesmo teve 2 alunos meus aqui, homossexuais, e estão casados há 8 anos, e os pais não aceitam, então cada um ainda mora na casa do pai e dos pais. E eu disse, escuta aqui, seus pais aceitariam vocês dizerem, olha que eu quero essa noite no seu quarto ver como é que vocês estão fazendo sexo, para ver se vocês estão fazendo um sexo que eu aprovo. Porque sexo é uma coisa tão íntima que como é que você pode aprovar ou não aprovar a maneira que o outro faz sexo? Ridículo. É isso que o Glauco tinha também, que o Nelson Rodrigues também tinha de alguma maneira, que é a visão do óbvio. Que nós estamos tão longe do óbvio. É óbvio que o primeiro investimento é educação. É transporte, é moradia, é comida. Outro dia eu ouvi uma coisa tão... Alguém me falou uma coisa que eu não me lembro quem, dizendo que quando aconteceu a era industrial, né, quando descobriram a indústria, né, descobriram que podiam, em vez de fazer um pão artesanal, podiam fazer milhões de pães, né? Podiam fazer milhões de sapatos, milhões de roupas, milhões de tijolos, milhões de coisas essenciais.
Se nós tivéssemos ficado aí, não é? No essencial para cada um, para todos, né? Olha que riqueza que nós teríamos e que paz e que a tal utopia, né, que o Brasil ainda, segundo Darcy Ribeiro, atingirá, né? E meu pai também. Meu pai dizia, nós ainda somos bárbaros. Chegaremos a... Gilson Amado, ele. Chegaremos à civilização, mas ainda somos bárbaros. Temos que ter paciência. Somos bárbaros. E somos. Então, o que está falando? Que falar com você é uma delícia, porque você, Zé Cabrito, realmente dá flui, entendeu? Abre um canal, você também mora no Eterno, que delícia, né? Muito bom. Pouco antes de vocês chegarem, eu liguei a televisão para dar uma descansada e apareceu Darcy falando sobre a utopia e o Brasil, mas foi assim... Eu desliguei a televisão quando você tocou a campainha, não foi, Vera? Porque eu estava vendo no Curta, aquele canal 113, eu estava vendo uma entrevista do Darcy com fotos do Brasil, com pinturas, coisas que era glauco puro. Glauco puro, quer dizer, essa fé no Brasil, esse amor. Né? O Mário de Andrade diz, o amor é a qualidade principalíssima da inteligência. O amor é a qualidade principalíssima da inteligência. Então, através do amor, o Darcy, o Glauco, meu pai, minha mãe, enfim, todos eles puderam ver o Brasil, o que é o Brasil, né? Real. É muito difícil lutar pelo seu sujeito, porque não existe ninguém igual a você. Nem a você, nem a Letícia, né? Nenhum de nós. Então, para conversar com você... Você tem que calar totalmente a tua alma para ver a minha, para eu depois calar a minha e ver a tua, né? Diálogo, coisa... Porque está um trabalho danado, na menor dúvida, porque sujeito é complicado. Mas você vê, os filósofos dedicaram a saber o que é o sujeito, porque ele existe, né? Então, Descartes disse, eu penso, logo existo. Então, eu cogito ergo sum. Quer dizer, eu sou o que eu penso. Aí veio depois Pascal e disse, o coração tem razão que a própria razão desconhece, então eu sou o que eu sinto. Aí veio Sartre, já ajudou, porque o Sartre disse, não sou nem o que eu penso, nem o que eu sinto, eu sou o que eu faço. Se eu quero saber quem eu sou, eu posso sentir uma vontade de matar e não matar, eu não vou ser assassina, né? Se eu penso em roubar e não roubo, eu não sou ladrão. Eu sou ladrão se eu roubar e sou assassino se eu matar. Ele dá um exemplo do Sartre, que eu gosto muito de um amigo dele, e ele tomando um vinho branco de manhã em Paris, no inverno, um frio insuportável, e o amigo falando mal da mãe, falando mal da mãe, falando mal da mãe, mas arrasando com a mãe o tempo todo. E aí o Sartre disse, mas para de falar um pouco da tua mãe, esquece ela um pouco. Aí ele disse, esquecer minha mãe? Você está vendo o frio que está fazendo hoje aqui em Paris? Sabe onde é que ela mora? Ela mora do outro lado de Paris. Eu vou ter que pegar umas 10 estações de metrô, saltar na plataforma, ficar morrendo de frio, entrar de novo, né? Tudo para dar um remédio para ela, porque senão ela não toma. Quer dizer, não tem como, pode falar mal à vontade, né? E o Lacan, que fez... Pode falar mal à vontade. O Lacan, ele fecha esse ciclo, de uma certa forma, quando ele diz que o sujeito é constituído de desejo e falta. E que essa falta, da qual o meu sujeito é constituído, né? Junto com o desejo, ela não é preenchível por nada. Ela é constitutiva do sujeito. Ela não é preenchível. Então vem o capitalismo e vende a ilusão de que essa falta é preenchível através do consumo. Compra um carro que você vai ficar satisfeito. Compra
Entra numa religião, você vai ficar satisfeito. Enfim, vende vários produtos, né? Que todo mundo consome na esperança. A esperança, segundo Mário de Andrade, também é uma virtude esverdinhada e conformista. O Borges também pensava assim, me disse a Fernanda. Eu fui gravar com a Fernanda, fazer uma leitura com a Fernanda Montenegro, falei do Mário de Andrade, ela disse, o Borges também não acreditava na esperança. Quer dizer, aí eles propõem ao lado disso a Caritas, vermelha, incendiada de amor. Né? É isso que vai fazer mover, não é a esperança. É muita coisa, cara. O que eu adorei também no Bourriot, né, foi que quando ele fala que a arte contemporânea cortou com o humanismo, né, e que recuperar, que a importância de recuperar o humanismo, não eliminar, né, essas coisas contemporâneas, de instalações, etc. e tal, né, onde o humano não, né? Ele fala da era, né? Ele faz uma imagem que eu não me lembro bem qual é, da era que o humano, né? Que vai subindo, que é tudo ligado, que não é impossível desligar, né? Como é que você vai fazer um corte da pintura antiga com a atual, né? Da arte antiga com a atual? Como é que você vai eliminar o humano da arte? O Nietzsche ele diz que a arte acontece quando duas forças antagônicas, antagonistas até, se harmonizam. Uma do caos, né, Dionísios, né, e outra do deus Apolo, que é o deus da ordem, do limite, né, que nos permite ver, né? O que não tem limite não se vê, né? E eu, vestido de noiva, né? E meu casamento, eu fiquei 7 anos casada, mas quando meus filhos eram pequenos, o Carlito, que ele está na primeira lá, morreu. E eu sou muito grata ao Glauco, porque ele pintou esse quadro muito antes do Carlito morrer, e ele deixou essa mão aqui do Carlito e minha juntas, né? Então, essa mão eu tenho a impressão que eu tenho até hoje, entrelaçada com o Carlito. Obrigado, Camila. Puxa vida. Demais, assim. Uma coisa simples, mas...